E aí, vamos embora então? Hoje foi bom, foi bom, gostei. Bom, estamos aqui, ó, em índice. Falamos sobre isso na projeção de ontem. Esse provável movimento medido e talvez rotação do pêndulo do range da semana passada, que seria aqui. Não chegou lá, quase. Faltou muito pouco, mas é aquela história, não é sobre estar certo. Faltou 71 pontos para chegar nos 844, mas tá bom. E notem que o momento em que ele acusa o movimento medido, cara, olha como ele rebenta essa corda. Olha a mudança da característica do preço. Olha a quebra da estrutura. Até deixei marcado aqui, ó, mas esse aqui nem precisa, porque ele já foi, né? A gente pode até deixar assim, ó. Quebra da estrutura. Fez um falso rompimento, quebrou a estrutura para seguir para o alto, mudou a característica do preço, quebrou a estrutura para vir para baixo, e que foi um foguete. Esse volume financeiro aqui veio acelerando. Como eu já tinha feito minha operação aqui e eu coletei o que eu precisava, que era meros 12%, R$ 120, eu carquei fora. Não tá um mercado interessante. Vamos dar uma olhada nos 60 minutos que eu vou mostrar para vocês como não tá interessante. Olha isso aqui. Para mim isso aqui é um novo range, cara. Posso estar enganado, mas isso aqui parece ser um novo range. Talvez seja um pouco menor, talvez, sei lá, aqui, ó. Ou até mesmo aqui, deixa eu ver. Ainda acho que pode ser aqui, ó. É isso aí. E tem um range grandão aí, cara. Bem grandão. E aí tem que ter atenção. Aquela ida ali, cara, foi uma ida que eu imaginei que ele ia explodir, que ele ia voltar para dentro daquele range lá de cima lá, mas não, cara, ele voltou, o dólar acelerou e total cautela. Para mim isso é um range. Tá querendo fazer um breakout em cima desse range? Tá, com certeza tá. Eu tava estudando um cara ali, o cara usa também Nasdaq, S&P, é mais fácil, né? Mas ele usa as VWAPs, ó. VWAP diária, cadê? VWAP diária, VWAP semanal, VWAP mensal. Quando elas todas se alinham na ordem, por exemplo aqui, se ficar a mensal abaixo da semanal e a semanal ficar abaixo da diária, a gente tem a confluência delas. E o mercado pode fazer um movimento interessante. Mas é só um estudo aqui para ver se tem uma confluência. Não leva isso aqui a sério, para te dar real. O que eu levo mesmo é choque e BOS. Deixa eu curtir aqui o meu canalzinho, porque eu sou desses. Sou desses. Sim, eu sou desses. Sim, eu sou desses. Cadê meu canal aqui? E aí fizemos um ataque ali. Cara, meio que surtiu efeito, mas não foi nada interessante. Dá uma olhada já no dólar. O dólar, por sua vez, sentiu na média de 200, tá vendo? Negou o movimento. Negou mesmo. Não fechou o gap. Imaginei que ele ia fechar esse gap. Eu tinha esquecido ontem daquele gap lá de cima. E tem um gap também que ele não fechou. Lá do dia 14 de outubro. Tem esse gap aqui ainda também, ó. Então pode dar-lhe uma pedrada. Ele tá fazendo movimentos fortes para tentar buscar uma alta. De novo, não sei se ele tem todo esse gás aí, cara. Mas não é sobre estar certo, é sobre se adaptar ao mercado de uma maneira bem rápida. Olha a média de 200 onde ela tá. Tá muito longe. Um canal de baixa, fazendo de tudo. Que horas são? Meio-dia e 15. Olha esse candle aqui do diário. Pode romper ali? Pode. Isso aqui pode ser um one punch, né? A gente estava conversando sobre isso, inclusive ontem, né? Isso aqui pode ser um one punch.
O One Punch tem um alvo aqui, ó. Tem um alvo final aqui, para ele lá retestar aquele topo, que seria 2/1. Aqui tem acima de 161 e aqui seria de 1,5 para fechar o gap. Tudo pode acontecer. O dólar tá vindo com muita força, já faz tempo, já tenho falado sobre isso, já faz tempo que é difícil vender nele. A compra vem mais fácil, apesar de ele estar num canal de baixa, apesar dele ser vendedor a longo prazo, a compra vem mais rápido do que a venda. A compra vem meio que em V normalmente, né? Voltamos para cá, vamos dar uma olhada nesse índice aqui, ó. Eu tava falando dessa rotação que eu falei ontem, né? Tá vendo ali, ó? Essa rotaçãozinha desse range aqui da semana passada. Opa. Foi um range bem chato, cara. Ele ficou nesse movimento aqui, ele foi lá embaixo, disse que era vendedor, quando saiu os PMIs, serviço de... não me lembro. Manufatura? Acho que manufatura, né? E aí eu tava imaginando que ele fosse fazer esse movimento aqui até lá, ó. Quase chegou lá. Era 157,844. Chegou em 157,741, 761, coisa assim. E sigo observando por compra, cara. Sigo observando por compra nesse cara aqui. Tava mapeando aqui, ó. Ó a VWAP. Só que daí agora já é bagunça, né? Já ficou andando pra dentro dela, escapou dela, cruzou ela. Não é um tipo de dia legal, sabe? Não me interesso por esse dia. E eu observei, até tava lá no canal da Clear, lá falando com a PAN, e eu falei pra ela, ó, a mudança da característica do preço seria aqui, nos 10.000 ticks, e a minha entrada seria aqui se eu não tivesse batido minha meta do dia hoje. E ele fez o movimento. Entregou, desde essa entrada, 945 pontos. Muito bom. E aí, assim que ele fechou o movimento medido, meus amigos, ele fechou o movimento medido e simplesmente arrebentou corda. Isso aqui não é o padrão, brother. É porque esse dia ele tá violinador. Porque o padrão é ele entrar num range. Eu mais vejo ele fazer. Ele faz esse movimento aqui, fecha o movimento medido, entra num range eterno. Fica horas, às vezes dias, para depois fazer um movimento direcional. Tive que espirrar. Foda. Primavera. Já tá querendo voltar. Então, aqui o que a gente pode identificar? Quebrou a estrutura. Quebrou a estrutura. Pode se colocar aqui uma quebra de estrutura. Muda a característica do preço nesse ponto aqui. Olha o balaio de gato. Quebra a estrutura aqui. Olha lá. Faz um movimento. Quebra a estrutura aqui. Faz um movimento. Não chega na VWAP. Muda a característica do preço. É clássico de range, né? Quebra a estrutura. Quebra a estrutura. Quebra a estrutura. Muda a característica do preço. Quebra a estrutura. E aqui o que o cara tem que evitar é isso aqui, cara. Esses pontos. E aí aqui o cara aposta, ó. Olha como ele foi. Sempre o terceiro, normalmente, né? Mas é aquela coisa, aleatoriedade, né? Clássica, né? Mas geralmente é o terceiro movimento. E ó, quebra a estrutura em cima da VWAP, isso aqui é fantástico. Quebra a estrutura de novo. Aí agora começa a ficar bem apertado aqui o movimento. Aqui ele muda a característica do preço. Em cima da VWAP é o movimento. Só que assim, com esse movimento de baixa, a gente tem duas análises aqui, né? A gente pode medir essa perna de baixa, esperar ele terminar um pullback para ter um alvo final. Como para mim ele é comprador, isso aqui pode ser só uma perna de pullback, que o índice faz várias vezes, ao invés de fazer duas pernas de pullback. Porque qual é a diferença das duas pernas de pullback para o movimento medido? Se vocês não assistem meus vídeos, vocês vão saber que o movimento medido, geralmente, ele é um movimento proporcional da primeira perna. Tá vendo lá a primeira perna? Ali, ó.
primeira perna. Ele faz um pullback final, coloca aqui a probabilidade dele ir na terceira perna proporcional. Ele faz exatamente aquilo ali. O movimento medido tem a diferença das duas pernas de pullback. O que são as duas pernas de pullback? O movimento contrário a sentido de mercado num prazo maior, tipo 60 minutos e diário. Então ele faz, por exemplo, esse movimento. Quando ele parar esse movimento, geralmente ele faz duas pernas de pullback proporcionais, para depois retestar um topo, por ser um mercado comprador. Às vezes, muitas das vezes, o mini índice só faz essa perna. E ainda tem mais, né? A segunda perna, ela não é proporcional. Vai um pouquinho mais, 120%, 130%. Entendeu? E dá indícios de que ele virou efetivamente, né? Isso aqui é um outro ponto interessantíssimo que eu quero deixar bem claro. Eu sempre falo sobre isso. Ticks refletem volume financeiro. Ticks não refletem direção de mercado. Eles refletem volume financeiro e padrões que se repetem o tempo inteiro. Então, a gente não vai procurar por direção em ticks. A gente vai procurar por padrões. Aqui a gente tem um padrão de duas tentativas falhadas, que tem funcionado bastante. Junto do quê? Do choque. O choque onde aconteceu? Aqui. Junto do quê? Da quebra da estrutura. Que aconteceu onde? Aqui. Na verdade aconteceu antes. Na verdade aconteceu, ele vai lá, quebra. Não, é ali mesmo. Não, é ali mesmo. Aqui mesmo. E aí tu faz uma entrada com setup de JJ. Setup JJ mais conceitos, choque e BOS. É isso aí. É isso aqui que a gente quer. E aí a gente tem uma probabilidade maior, né? Agora, se a gente levar em conta só a técnica de Joseph James, que eu gosto bastante, cara, mas que falha muito, principalmente no mini índice, falha pra cacete. Nossa, como falha isso aqui. A gente pode tirar um pouco o zoom disso aqui, entender que esse aqui é o range novo, esse aqui é o range da semana. Ele andou pra cá, esse pêndulo, ele tem uma probabilidade de andar pêndulo proporcional pra cá, talvez retestando esse fundo bem definido, onde pode ser o que? Joseph James fala? Order. Stormer fala? Order block. Pode ser um order block aqui. Bem definidinho nessa regiãozinha aqui, ó. Um order block para ele retestar topo. E ser comprador de novo. A VWAP segurando é fantástico. A VWAP segurando é fantástico. O problema é que ele fez um puta de um movimento de queda, né? Então... não faria... Cara, assim... não sei se eu faria algo aí, não, cara. Não sei. A entrada teria que ser aqui. Em cima da VWAP é legal, mas já passou do meio-dia. Ela tinha que ser aqui. Que daí quando chega na VWAP, tu tá tranquilo. Não tá com a operação em risco. Se voltar em ti, tá tudo certo. Se ele resolver retestar fundo ou perder o fundo e fazer duas pernas proporcionais, tá tudo certo. Aí tu vai com ele. E se ele quiser retestar o topo e fazer só uma perna proporcional para ir lá retestar esse topo aqui, ó. Este aqui, ó. Aí tá numa operação legal. Hoje é rápido porque tenho função. Tenho que sair daqui a pouquinho. Hoje temos função. E mais tarde eu volto. Eu vou mostrar a conta safe também. Vou mostrar hoje, eu só fiz uma operação. Uma única operação hoje. Essa aqui. Essa aqui mesmo. Nosso desafio da conta safe termina sexta. Cumprimos com o objetivo 100%. 91 operações. Isso aí deu 4 operações e meia em média aí nesses dias de pregão. Foram efetivos, né? Tirando o dia 20. Rompemos aquele topo.
Fizemos um belo movimento. Tivemos um drawdown. Isso aqui foi o bruto. Isso aqui foi o líquido. Isso aqui é o geral. É assim que é. 51% não foram operações fantastiques. A gente vai melhorando. Na semana aqui, quanto que deu? É isso aí. Isso aí. É difícil. 42%. É bom. Vamos dar uma olhada na conta safe para ver como que a gente ficou. E vamos ver se deu liga. Tá olhando ali, ó, índice. Ó, eu tinha feito o negócio, cacete. Jogou uma entreguinha pra mim? Nem sabia, rapaz. Tá, vamos lá. Dá uma olhada aqui no que aconteceu. Aê? 101%. Eia, ganhamos 100 pila. Sim. Temos que pagar emolumentos. Infelizmente, não tem o que fazer. O dólar meia boca. Olha o índice. Cara, até que enfim, cara, estou começando a ter consistência no mini índice. Porra, eu não acreditei que algum dia eu ia conseguir isso, assim, ter consistência. O dólar sempre foi muito mais do que o índice, cara. E simplesmente agora o índice tá se provando ser excelente com esse setup que eu utilizo. Tô muito amarradão. Terminei antes do tempo, dia 28/11, fecharia uma semana para chegar pelo menos no 100%. Meu amigo, eu cheguei a menos 33% há 10 pregões atrás. Menos 33%. De menos 33 eu cheguei a mais 101 em 10 dias de pregão. Foi fantástica essa virada. Eu tô muito feliz. Parabéns pra mim. Parabéns mesmo. Dito isso, dá uma olhada no dólar. Então, eu achei que o dólar ia lá fechar o gapzinho, né? Cara, não fechou o gap, né, cara? É um maledetinho mesmo, né, cara? Ele não fechou esse gap aqui. Não fechou. E ele tava vindo com força pra fechar. Ainda tá vindo, ó. Ainda tá vindo. Ainda pode fechar lá, ó. Fato é que, cara, assim, tá muito rabioso. Esse mercado tá muito rabioso hoje. Não sei não. Eu não vou fazer nada, eu já bati aí minha meta. Cheguei onde eu queria chegar. Se fizer amanhã outros movimentos, eu vou também fazer. Vou tentar buscar aí 200%, mesmo que seja impossível. E se não tiver nada muito claro e muito lindo, eu não vou fazer nada. Eu vou ficar observando até fechar o meu desafio ali e botar o que eu coloquei lá no bolso. E isso me dá, porra, cara, uma baita de uma confiança para voltar com a mão cheia nesse mercado. Mas é fim de ano. Eu tenho funçãozinha agora para fazer no final de ano. Eu também vou curtir minhas férias no Beach Club. Eu só volto em março. Então talvez eu faça mais 2 desafios desse aí. E depois vamos de mão cheia de volta. Para operar mini índice, mini dólar de mão cheia. Para fazer o primeiro milhão. Tem que acreditar, cara. Se tu não acredita em ti, ninguém vai acreditar. Tem que acreditar. Eu acredito. Tô estudando pra cacete. É a hora da recompensa. Rápida. Valeu? Mas
tarde eu volto com os resultados aí, vou mostrar aí prováveis bolas curvas para amanhã. Tá difícil de identificar um viés aí nesse cara aí, mas é isso. Entendeu? Até mais tarde.